está abaixo de potestade. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Refere-se aos espíritos demoníacos. Quando você lê Efésios 6 e 12, você conhece biblicamente uma parte da hierarquia satânica. Primeiro vem principado, depois vem potestade, depois vem dominadores deste mundo, depois vem forças espirituais do mal. Então, há uma hierarquia, né, neste versículo, falando quem é o inimigo da igreja, quem é a nossa luta, é contra quem. Mas aqui não isenta de maneira nenhuma você repreender, doutrinar, né? Dar uma advertência ao crente que dá lugar ao diabo para prejudicar a obra de Deus. Irmão Divina, paz do Senhor, boa noite, saúde para a senhora e toda a sua família, irmão Divina. O texto acima talvez possa ser chamado de áureo da batalha espiritual, pois aqui Paulo nos dá grandes ensinamentos, né? Esse versículo, ele está dizendo o seguinte: o homem carnal não tem como lutar. Percebe? O homem carnal não tem como lutar. Não tem. Não tem jeito do crente carnal lutar. Porque existe uma hierarquia espiritual. Aí quando Paulo diz aqui, nossa luta não é contra carne e sangue, ou sangue e carne, Paulo está dizendo, o homem carnal não tem como lutar contra essa hierarquia satânica. Que na realidade os crentes interpretam diferente, né? Eles interpretam o seguinte: eu posso pintar e bordar dentro da igreja, eu posso armar o barraco dentro da igreja, eu posso criar briga dentro da igreja, eu posso prejudicar a igreja, prejudicar o ministério, prejudicar tudo, pintar o 7, desenhar o 8, eu faço o que eu quiser dentro da igreja. Aí depois ele cita Efésios 6 e 12. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, viu, pastor? Por favor, eu não mereço repreensão nenhuma, disciplina nenhuma, carão nenhum, advertência nenhuma, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. O versículo não está dizendo isso. Isso é uma interpretação errada, uma interpretação que arrumaram, né? Interpreta ao seu bel prazer, interpreta errado, interpreta de uma maneira para ficar livre da bagunça que fez dentro da igreja, para não sofrer disciplina nenhuma, advertência nenhuma, repreensão nenhuma. Eu não posso sofrer nada disso, porque nossa luta não é contra a carne. O versículo não quer dizer isso. O versículo está dizendo o seguinte: o homem carnal não tem como lutar contra essa hierarquia satânica. Ponto final. O significado original do versículo é dizendo que o crente carnal não tem como bater de frente com essa hierarquia satânica. Ponto final. Até porque, se você tem um pouquinho de massa cefálica, quem é que vai ser usado dentro da igreja para prejudicar a igreja? Como é que vai ser usado o quê? Os objetos que estão lá? O diabo vai entrar na bateria? O diabo vai entrar na guitarra, vai entrar no teclado, vai entrar na cadeira, vai entrar no banco, vai entrar na caixa de som para prejudicar a igreja? Não, o diabo não vai entrar em nada de utensílio da igreja, não. Tem algum animal dentro da igreja para o diabo usar? Tem algum bode lá, um gato, uma galinha preta? Tem algum porco lá para o diabo entrar nele e usar contra a igreja? Não, não, não. Quem tem um pouco de massa cefálica, quem tem um pouco de sabedoria,
Não precisa nem ser teólogo para matar isso daí, para cair a ficha. O diabo vai usar quem? Para prejudicar a igreja, para dividir a igreja, para falar mal da igreja, para esvaziar a igreja, para fechar a porta da igreja. Vai usar quem? Gente, meu irmão. Vai usar seres humanos como cavalo dele para prejudicar a obra de Deus. Então, quando você usa a interpretação de Efésios 6:12, dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, querendo ficar isento da bagunça que você fez, não use o versículo interpretando isso. O versículo não quer dizer isso. O versículo quer dizer o seguinte: Paulo não quis dizer isso. Paulo não quis dizer que o diabo não usa crente, que o diabo não usa crente como cavalo dele para prejudicar a igreja, que o crente que é usado como cavalo do diabo fica imune, fica isento do juízo de Deus, da colheita de Deus, de uma pancada na cabeça dele, para ele aprumar, para ele se converter, para ele criar vergonha na cara. Paulo não está dizendo isso no versículo. Paulo está dizendo o seguinte: não tem como o crente carnal bater de frente com essa poderosa hierarquia satânica. Paulo está dizendo que o crente carne, o crente que não é espiritual, o crente que não busca em jejum e oração, o crente que não se enche de Deus, que não tem intimidade com Deus, o crente que não tem uma espiritualidade profunda e íntima com Deus, ele não se meta com essa hierarquia. Não se meta, porque ele vai quebrar a cara. Até Jesus deixou isso bem claro. A casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então, para o crente bater de frente com essa hierarquia satânica, ele tem que se revestir, ele tem que se preparar, ele tem que se consagrar, ele tem que buscar a presença de Deus em oração, em jejum, em revestimento espiritual, tem que buscar as armas espirituais, capacete, o escudo, a armadura, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Ele tem que se preparar. Então, se a luta, a guerra é espiritual, só tem condições de lutar contra essa hierarquia satânica se você for na esfera espiritual. É de espiritual para espiritual. Não tem nada a ver como luta e guerra carnal. É isso que Paulo quis dizer. É isso que Paulo quis dizer. Tá bom? Essa luta aqui, a luta contra essa hierarquia satânica, o homem carnal não tem como lutar. O crente carnal não tem como lutar. O significado é esse. Não venha para cá com a sua interpretaçãozinha a seu bel prazer, né? Eu interpreto a Bíblia do meu modo, do meu jeito, da minha maneira, para me dar bem, né? Para sair fora da minha responsabilidade de crente sem vergonha, que dividiu a igreja, que destruiu a igreja, que esvaziou a igreja, que fechou as portas da igreja. Não venha interpretar o versículo desse jeito não, tá? Isso aqui não quer dizer isso não. Isso aqui quer dizer que crente carnal não tem como lutar, não tem como bater de frente, não tem como guerrear com essa hierarquia satânica. Nossa luta não é carnal. Homem carnal não tem como lutar, porque existe uma hierarquia espiritual poderosíssima, que só o crente, no espírito, cheio de Deus, templo e morada do Espírito Santo, crente de oração, crente de jejum,
crente que sabe o que é uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Só esse tipo de crente tem capacidade de expulsar, de lutar, de guerrear. É isso que Paulo quis dizer. Nós queremos dar bem-vinda à nossa irmã Elisângela Gouveia, paz do Senhor, boa noite, saúde para você e toda a sua família. Nossa filha Esmirna, paz do Senhor, boa noite, saúde para você, Esmirna. Jesus te abençoe, Esmirna. Um abraço aí no nosso genro, Renato. Mais adiante, ela ainda traz importantes ensinamentos. Existe uma armadura espiritual para a batalha espiritual. Está lá em Efésios. Agora vamos falar exclusivamente sobre a hierarquia espiritual. No versículo 12, né? O apóstolo Paulo fala de potestade, principado, dominadores e força. É uma hierarquia satânica. Potestade, principado, dominadores e forças. Viu? Como é que um crente carnal consegue bater de frente com isso aqui? Antes de qualquer coisa, precisamos entender que Satanás não é onipresente. Já expliquei isso. Por não ser onipresente, ele mais uma vez se torna pequeno diante de Deus. Os atributos são exclusivamente para o Criador, não para a criatura. Ele é onipresente, onisciente e onipotente, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Satanás não possui pessoas. Ele é um demônio muito poderoso, né? Uma vez eu vi um irmão dizer, olha, a maioria dos testemunhos de crente, a maioria, tem acréscimo. Tem coisa que não existe. Eu sei que tem, eu não estou aqui generalizando. Eu sei que tem crente que fala a verdade, que não mente, que não serve ao pai da mentira, que é Satanás, que fala a verdade. Mas muitos crentes, para, né, o seu testemunho dar audiência, dar credibilidade, ficar aquele testemunho tenebroso, né? Aquele testemunho forte, inventa muita coisa. Um dia, um irmão estava dando testemunho dizendo que o próprio Satanás possuía ele, entrava nele. Mentira. Mentira. Se o diabo entrar em um corpo humano nenhum aguenta, suporta o próprio Lúcifer dentro dele. Corpo humano nenhum suporta. Ele é o chefe. Ele era um querubim, tá? E eu falei na outra live passada que quando ele foi expulso do céu, uma terça parte dos anjos vieram com ele. E no meio desses anjos também vieram arcanjos. Ó, querubim, arcanjo, anjo. Então ele é o mais poderoso, mais forte. Quando ele estava discutindo acerca do corpo de Moisés, para saber onde Moisés foi enterrado, que a Bíblia diz que foi enterrado, tem teólogo que diz que Moisés foi arrebatado. A Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, não foi. Não fique inventando, não fique dizendo aquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que o corpo de Moisés foi arrebatado. A Bíblia diz que o corpo de Moisés foi enterrado. Enterrado. Se foi enterrado, está enterrado. Então o diabo, discutindo com o arcanjo, procurando saber onde estava o corpo,
E o arcanjo disse para ele, o Senhor te repreenda. Por que o arcanjo não repreendeu? Porque o arcanjo está aqui, querubim está aqui. Ó. Mesmo caído, há um respeito hierárquico. Querubim está aqui, meu irmão. Satanás, Lúcifer, era um querubim. Lembra lá no jardim do Éden, quando Eva e Adão foram expulsos do jardim? O que foi que Deus colocou na porta do jardim para guardar? Um querubim. Por que ele não colocou um anjo? Por que ele não colocou um arcanjo? Ele colocou um querubim por quê? De querubim para querubim. Quem era que estava possuindo a serpente para chavecar Eva? E Eva chavecou o marido e todos foram expulsos do jardim do Éden. O querubim caído, Satanás. Então ele colocou um querubim na porta do jardim do Éden, de querubim para querubim. Está na mesma hierarquia. Percebe? Caiu a ficha? Captou? Então, hierarquia no céu é levado muito a sério. Hierarquia entre os demônios também é levado muito a sério. O que não é muito levado a sério é a hierarquia dentro da igreja. Porque dentro da igreja sempre tem os folgadinhos que não respeitam a hierarquia. Sempre tem. Sempre tem aquele crente folgado, né? Aquele crente folgado que não respeita a hierarquia dentro da igreja. Mas dentro da igreja, meu irmão, para a coisa ficar organizada, para a coisa andar na decência e na ordem, é bom que haja hierarquia. É bom. Tem que ter hierarquia ali. Senão vira bagunça. É a hierarquia, né? Mas tem crente que não gosta. Eu não gosto de hierarquia. Então você gosta de anarquia. Você gosta de bagunça, né? Eu pastoreei uma igreja que o pastor era chamado de irmão e o irmão era chamado de pastor. Então o crente, ele faz isso de propósito, porque dentro dele tem um espírito, não é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, meu irmão, ele obedece hierarquia. Ele respeita, ele é submisso, ele valoriza, ele é obediente. Quem é templo e morada do Espírito Santo, respeita, é submisso, né? Mas você já viu aquele crente que ele gosta de desmoralizar o pastor? Ele gosta de desmoralizar a pastora? Ele gosta de desmoralizar o obreiro, a obreira, né? Ele chama o pastor de irmão. E aí, irmão? Aquele jeito dele. E aí, irmão? Pai do Senhor, irmão! 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 Não é pecado chamar o pastor de irmão, não. Não é pecado. Não é pecado chamar o pastor de irmão. Mas é pecado esse fazimento de pouco. É pecado esse jeito de falar, querendo desmoralizar, querendo pisar no pastor, querendo colocar o cargo do pastor na lama, desmoralizando, desrespeitando. Isso é pecado, meu irmão. Por isso, você que faz isso, com certeza, você não é templo e morada do Espírito Santo. Porque se fosse, respeitava, considerava e valorizava. Dentro de você tem um espírito que precisa ser expulso. Um espírito de rebeldia, de anarquia, de insubmissão. Um espírito que não respeita. Um espírito que não se submete à autoridade eclesiástica do pastor. Um espírito que não aceita a autoridade do pastor. Sempre que se dirige ao pastor, é desmoralizando o anjo da igreja, é desmoralizando o homem de Deus.
Você precisa ser liberto desse espírito de anarquia. Então, se no céu tem hierarquia e é levada a sério, se no inferno tem hierarquia e é levada a sério, por que na igreja tem que ser bagunçado? Me diga. Por que na igreja tem que ser tudo bagunçado? Hã? Ninguém respeita ninguém, aquela bagunça, aquela coisa. Por quê? Por que tem que ser bagunçado? Porque no que não respeita, um respeita o outro, um valoriza o outro. Isso tudo é para colocar ordem na casa de Deus. É para a coisa funcionar com ordem e com decência. Por que no quartel, no exército brasileiro tem hierarquia? Para não virar bagunça. Para saber quem manda. E para saber quem é que obedece. Por que na aeronáutica tem hierarquia? Na marinha tem hierarquia? Nas forças armadas tem hierarquia? Saber quem manda, rapaz. Saber quem manda. Um manda e o outro obedece. Ponto final. Obedece quem é servo. Obedece quem é templo e morada do Espírito Santo. Obedece quem é crente, convertido, filho, sarado, abençoado, cheio do Espírito Santo. Obedece. Quando você vê um crente batendo de frente, desmoralizando a ordem da igreja, desmoralizando a hierarquia, falando mal do pastor, da pastora, do ministério, rosnando os dentes, criticando. Quando você vê uma pessoa dessa, é porque ele ou ela não é templo e morada do Espírito Santo. É templo e morada de qualquer outra coisa. É templo e morada de qualquer outra coisa. Do Espírito Santo não é. Está na Bíblia. Não venha dizer que é, não. Que eu não aceito isso. Eu não aceito. Quem é templo e morada do Espírito Santo é obediente. É servo. Paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, minha pastora. Paz do Senhor, meu presbítero. A paz do Senhor, meu diácono. A paz do Senhor, minha diaconisa. A paz do Senhor, minha missionária. A paz do Senhor, meu obreiro. A paz do Senhor, minha obreira. Fica tão bonito. A paz do Senhor, meu missionário, minha missionária. Fica tão bonito, mas dentro tem um espírito de desobediência. Aí quando vê o pastor, pode ser, irmão, irmão. Fica olhando, sabe? Quanta falta de respeito, quanta falta de educação, quanta falta de amor, quanta falta de Deus dentro de você, quanta falta. Você não é nem aqui e nem em lugar nenhum morada e templo do Espírito Santo. Quem é morada e templo do Espírito Santo respeita o anjo da igreja. Respeita, valoriza, honra. Não se engane com gente assim, não. Tem muita gente frequentando igreja, dizendo que é crente, mas não é. Tem máscaras. E não são poucas. Se arrancar uma, tem outra. Tem gente que tem 6, 7, 8, 10, 15 máscaras. E vai acumulando, fazendo coleções de máscaras. Mas não é crente. Mas o bom é que esteja lá. Vai que um dia se converte. Duas coisas acontecem. Ou se converte, ou se assuverte. Mas que vai acontecer um milagre, vai. Então, Satanás não possui pessoas.
Ele é um demônio muito poderoso. E certamente o ser humano seria frágil para tal possessão. Não venha mentir. Ah, eu era possuído pelo próprio Lúcifer. Que conversa. Vai estudar sobre demonologia, que você vai entender que um demônio desse, forte, poderoso, como é o próprio Lúcifer, o ser humano é muito frágil para aguentar e suportar a possessão de um demônio desse nível, né? Dessa envergadura. Então nós estamos estudando sobre demonologia, é uma doutrina interessante. Tem muita gente que não crê em demônio, né? Leva na brincadeira, né? Mas um dia eu participei de uma reunião no velho e querido Pernambuco. Escuta isso daí. Eu participei de uma reunião no velho e querido Pernambuco, há muitos anos atrás. E um presbítero, veja que o grau é um grau elevado, um presbítero pediu a palavra na reunião e disse: eu não creio em Satanás. Como é que um presbítero diz uma coisa dessa? Eu não consagraria, nem consagro uma pessoa que diz isso. A presbítero, nem a diácono, nem a auxiliar de trabalho. Não, eu não consagro. Para mim consagrar uma pessoa, verdadeiramente, tem que passar pelo crivo de crente de verdade. Por isso que você tem que observar, e observar mais um pouco, e observar mais outro tanto, e observar de novo, e observar mais ainda, para depois consagrar. O apóstolo São Paulo diz: não coloqueis as mãos precipitadas sobre a cabeça de seu ninguém. Observe, coloque à prova. Observe, vai colocando à prova, vai observando, vai colocando à prova, vai orando, vai jejuando, para ver se verdadeiramente a pessoa está preparada para ser um presbítero da casa de Deus. Esse presbítero levantou na reunião: eu não creio que existe Satanás. O pastor presidente tomou a palavra e disse: olha, irmãos, a partir de hoje o irmão vai dirigir igreja. Tem uma igreja precisando de um pastor. O irmão vai lá como presbítero na ação pastoral. Não sei se você já ouviu falar, mas tem obreiro com ação pastoral, tem diácono com ação pastoral, tem presbítero com ação pastoral, tem evangelista com ação pastoral e tem pastor pastoreando. O irmão vai lá com presbítero pastorear uma igreja. E o povo da reunião não entendeu. Como é que um irmão levanta, diz que não acredita no diabo e já recebe uma igreja para dirigir? Aí o pastor explicou: eu não conheço um homem, até hoje, eu não conheço um obreiro que não dirigiu igreja para não ter a certeza cabal de que Satanás existe. Eu vou colocar esse presbítero para dirigir igreja. Na primeira semana, com o cajado na mão, cuidando da obra, você vai conhecer se verdadeiramente Satanás existe ou não. E assim aconteceu. Mas não dá uma semana, rapaz.
Não dá uma semana. Você quer saber se Satanás existe ou não? Se os demônios existem ou não? Se a Bíblia está falando a verdade ou não? Vai cuidar da obra. Coloca um cajado na mão. Vai pastorear um rebanho. Para você ver se você verdadeiramente, você vai bater de frente, cara a cara com o próprio Satanás. Porque quem dirige igreja, meu irmão, misericórdia. Quem vive com o cajado na mão, guiando um rebanho para Canaã celestial, o pastor que é pastor de igreja, que cuida de um rebanho, verdadeiramente esse homem sabe que o diabo existe de verdade. Porque não é brincadeira não, meu irmão. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. O diabo bate de frente assim, ó, para matar pastor, para matar família de pastor, para destruir o ministério, viu? E ele usa quem? A bateria, é? A guitarra, o teclado? Ou ele usa os bichos? Dentro da igreja não tem bicho para usar. Lá não tem porco. Ele usa quem? Ele usa os crentes que não são nem templo, nem morada do Espírito Santo. Assim de crente, que diz que é crente, mas não é templo e morada do Espírito Santo. Não é, não é, não é, não é. No primeiro levante que tem contra a igreja, no primeiro levante contra a igreja, na primeira divisão contra a igreja, né? Para esvaziar a igreja, para fechar as portas da igreja, para destruir a igreja, acabar com a vida do pastor e a família dele, vai juntando aquela tropa de gente, menina, aquele grupo, aquela panela, a panela do bota fora, a panela do mata pastor, do fecha a igreja, do esvazia a igreja, e junta aquela panela, menino. Estão a serviço de quem? Cheio do Espírito Santo? Templo e morada do Espírito Santo? Não, 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 não. São cavalos de Satanás. Cavalos. Viu? São essas pessoas que perseguem a obra de Deus. Hoje não precisa mais de incrédulo bater de frente contra a igreja. Hoje não precisa mais de ímpio bater de frente contra a igreja. Hoje não precisa mais disso. Os próprios crentes dentro da igreja se reúnem e quer matar o pastor. Quando não mata de desgosto, mata de tristeza. Quando não mata de tristeza, mata de AVC, mata de derrame, mata de infarto, mas que mata de qualquer jeito. Por isso que pastor que cuida de rebanho sofre muito. É demônio assim, ó, se levantando contra a obra para destruir o pastor e a família dele. Por isso que o pastor, ele é carente de jejum, de oração. Então ore pelo seu pastor, jejum pelo seu pastor, ajude o seu pastor, fique do lado do seu pastor. Ajude. Não deixe o seu pastor morrer sozinho. Não deixe o seu pastor sofrer. Não deixe o seu pastor carregar o peso sozinho. É muito peso. O cajado é pesado. O cajado pesa. Tem semana, tem dias que o cajado está pesando toneladas. A família do pastor é o principal alvo para Satanás destruir.
Na realidade, Satanás, ele quer mesmo é atirar na cabeça do pastor. Como ele não pode, ele persegue a família do pastor. Então ajude o pastor. Fique do lado do seu pastor. Ore por ele. Faça cobertura espiritual pela vida do seu pastor. Manda uma oração para o seu pastor. Faça um jejum pelo seu pastor. Faça cobertura espiritual para o seu pastor. Ajude o seu pastor na obra. Ajude o seu pastor na igreja. Não deixe ninguém falar mal do seu pastor pelas costas. Deixe não, meu irmão. Deixe não. Quando alguém falar mal do seu pastor pelas costas, repreenda. Em um nome de Jesus, repreenda. Repreenda. Eu te repreendo em um nome de Jesus. Não deixe ninguém fofocar do seu pastor. Não deixe ninguém falar mal do seu pastor. Porque toda ausência é atrevida. E o pastor, ele é apunhalado pelas costas. É muita facada pelas costas. É muita traição. É muito Judas Iscariotes. Falando mal. Desejando mal. Fazendo reuniões. Organizando panelas, grupos. E metendo o pau. Falando mal. Criticando. Apontando. Fala coisa que o pastor não disse. Diz coisa que o pastor nunca falou, inventa coisa. Não deixe isso acontecer pelas costas do seu pastor. Ajude o seu pastor a carregar o peso do cajado. Queremos dar bem-vinda ao presbítero Carlos Henrique. Pai do Senhor, meu amado, boa noite. Saúde para o Senhor e toda a sua família e toda a sua casa. Que Jesus te abençoe. Então, meu irmão, ministério pastoral é muito difícil. Quer ser feliz no ministério pastoral? Tem um segredo. Aprenda a conviver com Judas Iscariote. Aprenda. Jesus ensinou isso na Bíblia. Está na biografia de Jesus. Jesus aprendeu a conviver com Judas Iscariote. Conviveu com ele 3 anos e meio. E olha que ele estava na diretoria da igreja. Jesus conviveu com ele. Então, quer ser feliz no ministério pastoral? Quer ter sucesso no ministério pastoral? Quer ser um pastor maravilhoso, bondoso, tranquilo, abençoado? Quer caminhar bem no ministério pastoral? Aprenda, pelo amor de Deus, a conviver com Judas Iscariote. No dia que você aprender a conviver com Judas Iscariote, aí você se deu bem. O problema todinho é que você quer que Judas se converta, e ele não vai se converter. Nem Jesus conseguiu. O problema todinho é que você quer que Judas seja crente, ele não vai ser crente. O problema todinho é que você quer que Judas seja templo e morada do Espírito Santo, ele não vai ser, nem Jesus conseguiu. Porque isso não depende de Jesus. Não depende do pastor, depende da própria pessoa. E ela não quer se converter, ela não quer ser crente, ela não quer mudar, ela não quer ser templo e morada do Espírito Santo, ela não quer o fruto do Espírito Santo, ela quer ser Judas. Então deixa ela ou ele ser Judas. E aprenda a conviver com Judas. A partir do momento que você aprender a conviver com Judas, pronto! Você vai ser feliz no seu ministério pastoral. Amém? Mensagem pesada, pastor? É o que o Espírito Santo deu. Mensagem forte, pastor? É o que o Espírito Santo deu.
Eu estou aqui para ser usado pelo Espírito Santo, para falar o que o Espírito Santo manda. E ponto final. Quero agradecer a todos pela presença na live. E se você quer me ajudar, publique essa live para seus contatos nas redes sociais. Tá bom? Deus abençoe o tio Jonathan. Pai do Senhor, boa noite, saúde, meu filho, para você, toda a sua casa, toda a sua família, e que Jesus abençoe o seu ministério infantil. Tio Jonathan, Deus abençoe. Obrigado a todos pelo carinho, pelo amor, pela presença aqui na live. Pastor, hoje pegou pesado. Tem dia que tem que oferecer uma mocotosada, uma feijoada pernambucana, né? Nem todo dia é dia de miojo. Nem todo dia é dia de beber caldo de batata. Hoje foi um mocotó, uma feijoada pesada, forte. Que Deus abençoe vocês todos. Irmão Milton Vilela, Sueli Dias, presbítero Carlos Henrique, irmão Vânio. Deixa eu encerrar o vídeo aqui, da live, né?